Invocando a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta essa sessão plenária. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Aprovado. Expediente. Não há. Ordem judicial, excelência. Bardão, amigo, você tem um acordo, excelência? Tenho para leitura apenas, senhor presidente. Senhor presidente, a leitura de acordo, na realidade, é do processo da originária da relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, que não deveria ter nem sido deslocada a redação do acordo, porque, na realidade, não houve mudança, já que eu acompanhei o relator quanto à denegação, era apenas por outra fundamentação. Então, não deveria ter sido, mas, mesmo assim, me foi enviado, eu fiz, incluí as razões do voto do desembargador Saraiva também, para não precisar que Vossa Excelência fizesse também juntada de razões em separado. E dei o seguinte: mandado de segurança sem liminar 2016-03-3335, dígito 3. Constitucional, administrativo e previdenciário, mandado de segurança, servidor ativo, médico do Estado, aposentadoria especial focada na Lei 8.213/91, preliminar de legitimidade passiva suscitada pelo secretário de Administração, autoridade responsável pelos procedimentos necessários à aposentação, artigo 37, inciso 1º-F da Lei Complementar Estadual 63/99, ato de natureza complexa e rejeição, até aí a emenda que Vossa Excelência elaborou. Tem aqui mérito histórico-funcional do impetrante que atesta o afastamento de suas funções para o exercício de mandato eletivo de prefeito municipal no período de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2016, comprovação do recebimento adicional de insalubridade durante o período insuficiente no caso concreto. Afastamento para exercício de mandato eletivo comprovado nos autos, a demonstrar que o impetrante não laborou nesse período em condições de exposição a agentes nocivos prejudiciais à sua saúde, ausência de direito líquido de certo, denegação da segurança. E, visto ela está discutindo esses autos mandados de segurança que são partes acima identificadas, a qual os desembargadores que entregam o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em sessão plenária, a unanimidade de votos, em consonância com a 67ª Promotoria de Justiça, substituição a 12ª, rejeitar a preliminar de legitimidade passiva suscitada pelo secretário de Administração e, no mérito, pela mesma votação, desta feita em dissonância com o órgão ministerial, em denegar a segurança nos termos do voto visto do desembargador Amilcar Maia, sendo que o relator denegava a ordem por fundamento diverso. Apenas isso, senhor presidente. Segue datado e assinado. Lido e aprovado, excelência. Há uma sustentação oral, os desembargadores Eneide, o nome de Vossa Excelência está em mesa. O mandato de segurança eliminado 2016-8491, impetrante Plínio Dantas Saldanha Neto, impetrante Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Está em mesa, excelência? O nono da extra-pauta anterior. Pode passar a palavra ao advogado. Você está com a excelência, dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Pois não, está 15 minutos, excelência. Saúdo o senhor presidente, saúdo o doutor procurador-geral de Justiça. Doutor Sidon, dá licença? Pois não. O voto é na construção da tese de Vossa Excelência. Eu dispenso a sustentação, excelência. Pois não, senhor presidente. Tá. Então, eu vou ler somente a emenda. Pois não. Constitucional administrativo, mandado de segurança, anulação de ata administrativa, acolhimento, sentença penal condenatória proferida com determinação cautelar de suspensão do exercício do cargo público, portaria ditada pela autoridade coatora, que, de maneira diversa, ordenou sua exclusão do serviço público, ilegalidade patente, ação penal não transitada em julgado, impossibilidade de execução da pena, inclusive da acessória, ratificação da decisão liminar, segurança concedida, conhecida e concedida, em consonância ministerial, inclusive. Sem divergência, ao unanimidade do voto do relator. Tem mais algum? Os três primeiros foram pelo visto pelo desembargador Cláudio Santos, né? Que está em Mossoró, a serviço da irmã. Desembargador Lermano Mota. Vossa Excelência, tem uma com liminar 2015-3240, impetrante José Nildo Faustino de Souza, Comando-Geral Militar do Estado do Rio Grande do Norte, Excelência. Excelência, é aquela hipótese comum aqui de pretensão de reajuste de subsídio
militar. Processo já identificado, Vossa Excelência, mandado de segurança, policial militar do Estado, pretensão de implantação de progressão, reajuste e subsídio, conforme previsto na Lei 463 de 2012, precedente deste acordo. Concessão da segurança. Vários precedentes. Alguma divergência ou unanimidade? Alguém tem ideias? Vamos olhar aqui. O Amauri tem alguns? Não, Excelência, de policial militar, não. Eu tenho, senhor presidente. João Eu Rebouças. tenho implantação 19, 19, o 20 o 20, e o 21. 21. Todos da Lei 463 e todos estão em sintonia com o parecer ministerial. Sem divergência, ao mandato do relator. Bargador Vivaldo não tem, eu tenho, senhor presidente. Vivaldo tem algum? Bargador Saraiva Sobrinho. O 22, senhor presidente, o 23, 22. 23, 24 e 25. Bargador Amilcar Maia tem alguma, excelência? Bargador Ibanez. Eu tenho. Bargador Gils. Vossa Excelência, 33. presidente, Vossa Excelência, subsídio. Bargador Cornélio. 35, eu tenho. presidente, somente eu acho que Vossa Excelência, eu tinha dito o 11 da extra pauta anterior, o 11 e 12, e o 28 da extra pauta Foi. do dia, são iguais. 11, 12, 28, tá? E 28. Ok, obrigada. Bargador Gils tem algum? 32 e o 33. 32 e 33. Pronto. Todos julgados ao mandato de vosso relator. Excelência, só que escapou aqui, o 7 também é a mesma coisa. O 7 é impetrante Carlos Brito de Lima, é a mesma hipótese. Policial militar, implantação também, o 7. Bargador de Lermano Mota, o 5º. Mandato conseminar 2016, 11785. Impetrante Francisco Candé dos Santos. E impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte. O 5º, Excelência, constitucional administrativo, mandado de segurança, ato omissivo, necessidade de internação de paciente em UTI, ausência de vagas, saúde como direito de todos e dever do Estado. Inteligência do artigo 96 da Constituição Federal e o artigo 2º da Lei 80/1990, direito líquido e certo, precedente do STJ e desta Corte, concessão da segurança. Sem divergência. Sem divergência. Ao mandato de voto relator. Não, Agora, quinto. algum processo idêntico não é igual? Nessa matéria, não. Mas... Vem o 6, excelência. Mandato de segurança combinado 2016, 17/9/2003. Portanto, Maria José da Silva, Miquino P., secretário de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte. Está em mesa, excelência? Está em mesa, Excelência. É aquelas questões, numa posição isolada, que inclusive eu trago hoje num agravo interno, é aquela questão de TUST, né? TUST, e tem a seguinte emenda: constitucional tributário, mandado de segurança, ICMS, energia elétrica, taxa de uso do sistema de transmissão e distribuição, etapas que não integram a base de cálculo do imposto, jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que não faz qualquer distinção entre consumidores livres ou cativos, fato gerador do imposto que é a saída da mercadoria, ou seja, no momento em que a energia elétrica é efetivamente consumida pelo contribuinte, circunstância não consolidada na fase de distribuição e transmissão. Estou concedendo a segurança e ainda parece que estou com uma posição isolada, mas eu trouxe no agravo interno de hoje a novidade do STF posterior àquela decisão do ministro Gugel de Faria. Eu trouxe no agravo interno que está da segurança um voto que está disponibilizado. Então, essa é o mandado de segurança, mas no agravo interno que está na pauta, eu trago uma novidade do STF, virá em seguida, Sérgio. Bargador Vigílio Macedo, excelência, não sei. Excelência. Dessa questão, Não, esse é mandato de segurança, é o 6. Esse é o mandado de segurança. Agora, no agravo interno que eu trago uma novidade. Está concedendo nesse caso. É porque desembargador de Lermano, inclusive lá no STJ já está caminhando para uma reversão quase que total. Uma Câmara já está unanimidade e a outra está por maioria. Eu já trouxe uma novidade aqui já. Já está praticamente revertendo essa posição que Vossa Excelência defende, já praticamente total. Dá para Vossa Excelência mostrar a novidade aí? Porque... No agravo interno, Mas o que é alguma coisa... Não, depois é que virá, né, na pauta. Tá certo, né? tudo bem. Senhor presidente, eu voto pela denegação, mantendo a minha posição originária. Alguma divergência, mais...
Também. Todos negação, acompanhando o voto divergente do desembargador Vigílio. Denegação, excelência. Vencido o relator, desembargador de Lermano Mota. Relator do acordo, Vossa Excelência. Mandato ser eliminado em 2016. Tem algum processo idêntico? Não. Mandato ser eliminado 2016, 39938. Hipermercado Queiroz Limitado e Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte. Desembargador Maria Zeneide, relatora. Mesma matéria, senhor? De acordo com os precedentes. Pela denegação. Eu acho que tem a minha suspeição, se eu não me engano. Suspeição do desembargador Cornélio Alves. Ao mandato de voto relator. Tem 10 mandatos. Lermano vota contrário? É contrário, vencido desembargador Lermano Mota. Por maioria, né? Por maioria. Mandato sendo eliminado 2016, 610978. Impetrante Liliane Soares de Araújo. Impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte, secretário de Estado de Recursos Humanos. Maria Zeneide, Vossa Excelência, é relator, Excelência. Senhor presidente, eu estou julgando com os precedentes, né? Houve uma progressão funcional sem a correspondente implantação e eu estou concedendo, senhor presidente. Sem divergência, unanimidade. Vai ter mandato de segurança com liminar 2016, 185943, Petrônio Rossana de Lima Navarro, secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. Essa aqui, senhor presidente, eu também estou com os precedentes dessa casa, com alguns votos divergentes, né? É a aposentadoria especial, ela tem 25 anos de insalubridade, de trabalho de insalubre, está tudo comprovado nos autos e eu estou concedendo. Sem divergência, unanimidade. Eu tenho, não, com divergência. Divergente, Divergência, Gonçalves Sobrinho. Eu tenho maioria. Eu tenho o 34. O 34 no mesmo sentido. Pode ser votado agora? O 34 é o mesmo assunto. Juntada das razões da posterior. 34, Cornélio. Alguém tem mais algum idêntico? Tenho, excelência, o 14 desta 14, pauta do Bargador dia. Amauri. Bargadora. Rebouço tem algum? Não. Sarai Sobrinho, não. Bargador Vivaldo tem. Bargador Ibanez. Tem dois idênticos a esse que foi julgado. Mas eu estou denegando. Por falta de Denegando, Paulo. Denegando por falta de prova o relator, o Falta de desembargador provas. Ibanez aqui. Alguma Caso não divergência? existe sequer a Unanimidade. comprovação de E ela contra-cheque. não é contínuo. Não há continuidade. Quais são os números, Excelência? Os números, por favor. É prova para constituir. 30, Ausência de direito, eu lhe disser. julgados da TV do relator. Não há unanimidade, não, excelência. Se por divergência, ou por maioria, 26, Bargador Amilcar Maia. Mandato ser liminar 2015, 36.953, Petrônio Edinaldo Gomes da Silva, apertado comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. 26, Excelência. Senhor presidente, em que peça bem tratasse policial militar, não era a mesma situação dos que foi identificado já por Vossa Excelência logo no início. Esse trata-se de preterição de promoção. Então, o voto está disponibilizado, senhores. Eu estou concedendo a ordem nos seguintes termos. Ato administrativo que reconhece direito à promoção do policial militar, graduação de subtenente em ressarcimento de preterição, mas não promove a feitura do ato. Preliminar de legitimidade passiva de causa do secretário de Administração e de Recursos Humanos do Estado, citada pelo relator de ofício. E quanto ao mérito, a alegação de vedação com base no decreto estadual número 23627/2013, impacto financeiro que não obsta ao direito subjetivo do servidor à promoção. Precedentes, direito líquido de certo evidenciado, efeitos financeiros a partir da impetração. Ordem concedida. Sem divergência, a unanimidade tem voto do relator. Eduardo Amil, que é de cá para soldado, é de quê? Não, excelência, ele de subtenente. A própria administração reconheceu o direito. Reconheceu, só não fez. Sem divergência, a unanimidade tem voto do relator.
O 27, excelência. Mandado com liminar 2015, 8936, impetrando Carlos Alberto da Silva, impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte. Está em mesa, excelência. Está em mesa, excelência. Também trata-se de promoção de policial militar. Ele visa a seção a posto hierarquicamente superior. Entretanto, só tinham 3 vagas e ele ocupava a 10ª posição. Não há direito líquido certo, no caso, a ser amparado pela via mandamental. Razão pela qual eu conheço, mas denego a segurança em consonância com o parecer do Ministério Público. Não, ele era em 10º, ele só tinha 3 vagas, ele ocupava a 10ª posição, era fora do número que era destinado. Ele tentava preencher, alegando que ele queria direito, mas o número de vagas disponível para a promoção não alcançava a posição dele. O Vitor Osvaldo Ibanez Monteiro. Senhor presidente, eu vou ler a emenda aqui Pois não, do excelência. embargador Ibanez, que se encontra impossibilitado de fazê-lo no momento. Ele diz o seguinte: constitucional e administrativo, mandado de segurança, concurso público, suporte pedagógico, candidato aprovado dentro das vagas, prazo de validade do certame em curso, alegação de preterição, nomeações decorrentes de decisão judicial proferida em outra demanda, medida liminar concedida, nomeação de candidatos em colocação posterior em relação ao impetrante, preterição do candidato objetivamente caracterizada, matéria já decidida em repercussão geral do recurso extraordinário 1598-099. Direito líquido e certo configurado. Concessão da ordem. Senhor presidente. Sem divergência. Eu tenho divergência. Tem divergência? Nessa questão, eu já divergi do desembargador Ibanez em 2 outras oportunidades. Eu vou pedir vista nesse... Está dentro. Com vistas ao... Para fazer uma... São aqueles casos em que Vossa Excelência concede... Com vista do desembargador Glauber Rego. O desembargador Glauber pediu vista. Eu só queria, para reflexão, eu trouxe aqui umas considerações que Vossa Excelência, no seu voto, faz referência a um mandado de segurança que é o 2015, de minha relatora de 2015, 008, 37, 01. E eu trouxe aqui algumas considerações. Vou aguardar o voto vista, o desembargador Glauber pediu, mas eu trouxe algumas considerações. Então vamos aguardar o voto vista, né? Guardar. Pois não, aguardo o voto vistas. Senhor presidente, o desembargador Ibanez disse que não estará presente na próxima sessão e pode prosseguir no julgamento. Pois não, isso está adiado, excelência. Fez que independe de pauta, o desembargador Amaury Moro, você não tem um conflito? Tenho, excelência, um conflito negativo de competência em que suscitante o juízo de direito da primeira vara civil da comarca de Caicó, suscitado o juízo de direito da 18ª vara civil da comarca de Natal. Entre partes, Edilson Dantas de Araújo, o Banco Pini S.A. Essa matéria, senhor presidente, já tem sido apreciada pela Corte e trata daquelas questões que envolvem declaração de ofício, de reconhecimento de ofício de incompetência em incompetência relativa, incompetência relativa suscitada de ofício. De maneira que eu estou dizendo o seguinte: conflito negativo de competência, ação de revisão contratual, declinatório da competência ex ofício para o fórum de residência do autor, inocorrência de dificuldade de acesso à justiça. Não há que se falar em competência quando constatada a conveniência do consumidor e demandar perante a comarca do justiça dado, embora resida em comarca diversa. Competência relativa e impossibilidade de declinação de ofício. Precedentes jurisprudenciais, conhecimento do conflito, declaração de competência do juízo suscitado, qual seja o juízo da 18ª Vara Civil da comarca de Natal. Concorde aqui o parecer da 10ª Procuradoria de Justiça, como estou votando, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho no mesmo sentido também, competência relativa e declinação de ofício. Tem o idêntico também, excelência? Tem um idêntico, que é o... Vossa Excelência tem 3, né? Tenho, mas um é idêntico ao dos Qual é o número, por favor? 2016-16728, disto 2, suscitante juiz de direito da 2ª Vara de Família da Zona Norte da comarca de Natal, suscitado o juiz de direito da 4ª Vara de Família da comarca de Natal.
também competência relativa. Todos julgados à unanimidade, nos ter voto do relator. Embargador Dilermano Motos, você tem um conflito. Tem, excelência. É o 2017, 000142, suscitando o juízo da 15ª Vara Civil da Comarca de Natal, entre parte Hudson Soares Santos, entre parte Banco IBI S.A., Banco Múltiplo, suscitado o juízo da 6ª Vara Civil da Comarca de Natal. Conflito negativo de competência, controvérsia acerca da reunião de processos, inexistência de conexão entre as ações, haja visto não terem a mesma causa de pedir, demandas que se referem a dívidas e contratos distintos, reconhecimento da competência do juízo suscitado. Alguma divergência? A unanimidade, tem voto do relator. Embargador Vílio Macedo, você tem 3 conflitos. Está com a palavra para identificá-los e julgá-los. próprios, independente dos de seus sócios, carência de qualquer elemento de conexão com o foro do inventário, conflito conhecido para declarar a fixação de competência do juiz da 6ª Vara de Família da Comarca de Natal. É como eu voto, senhor presidente. Competente o juízo suscitante. Sem divergência, a unanimidade. Tem voto do relator. O segundo, excelência. É o conflito negativo 2016-16-72444. O suscitante é o juiz da 2ª Vara da Família do Distrito Judiciário da Zona Norte e o suscitado é o juiz de direito da 4ª Vara de Família da Comarca de Natal. Ação de fixação de alimentos e regulamentação de visitas. Conflito negativo de jurisdição entre o juiz da 2ª Vara de Família do Distrito Judiciário da Zona Norte da Comarca de Natal e o juiz da 4ª Vara de Família da mesma comarca. Demanda ajuizada no foro do domicílio do alimentando, em data anterior à resolução 18 de 2016 deste tribunal, que alterou a competência das varas de família da comarca de Natal. Competência anteriormente fixada em razão do domicílio, considerando a repartição da comarca de Natal em regiões. Competência do local do domicílio do alimentando para ação de alimentos. Bairro de Nazaré, que integra a região central e não a zona norte da comarca. Conflito conhecido para declarar a competência do juiz da 4ª Vara de Família da Comarca de Natal. É como eu voto. Sem divergência, a unanimidade tem voto do relator. Último, excelência. E por fim, senhor presidente, é o conflito de competência 2016-18748. O suscitante é o juiz da 2ª Vara Criminal do Distrito Judiciário da Zona Sul da Comarca de Natal e o suscitado é o juiz da 1ª Vara Criminal do Distrito Judiciário da Zona Sul da Comarca de Natal. Processual penal, conflito negativo de jurisdição entre o juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Natal e o juiz da 1ª Vara Criminal da mesma comarca. Inexistência de prevenção do juiz suscitante. Artigo 73 e seguintes do Código de Processo Penal. Ações penais que apuram prática de crimes diversos, sem conexão instrumental. Ação penal que tramita pelo juiz supostamente prevento, que, inclusive, já contava com trânsito em julgados da sentença condenatória. Súmula 235 do STJ. Reconhecimento da competência do juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Natal, ora suscitado. Sem divergência, a unanimidade tem voto do relator. Embargadora Zeneide Bezerra, você tem 2 conflitos. Palavra identificar e julgá-los. Ação ordinária de cobrança, de reajuste de benefício previdenciário, que é pensão por morte, existência de menor no polo ativo, que não altera a competência para o juiz da vara da infância e juventude, ausência de comprovação de risco ao infante, observância das normas do ECA, 198 e 148, discussão meramente patrimonial, conflito de competência procedente, reconhecimento do juiz de direitos do 2º Juizado da Fazenda Pública, ora suscitado para processar e julgar a ação. Sem divergência, a unanimidade tem voto do relator.
O outro conflito negativo de competência 2016, 147493, suscitante juiz de direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Natal, suscitado juízo de direito do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Natal. E assim está posta a emenda. Suposta prática de crimes de ameaça e lesão corporal leve praticada contra a ascendente, aqui no caso é o neto contra a avó. Decisão declinatória do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Natal. Remessa dos autos à 8ª Vara Criminal da Comarca, suscitante. Contexto fático configurador, em tese, de violência doméstica e familiar, baseada no gênero e causadora de lesão e sofrimento psicológico. Artigo 5º da Lei 11.340. Procedência do conflito, declarando-se competente o juiz suscitado. E aqui, senhor presidente, concessão de habeas ex officio para declarar extinta a punibilidade do delito de ameaça em face da prescrição em relação ao neto, nesse caso. Pois não, excelência. Uma divergência ao não dar ter voto da relatora. Embargador Ibanez Monteiro. Senhor presidente, é o conflito positivo de competência 2017, 151, dígito 6. Suscitante é o juiz de direito da 5ª Vara Civil da Comarca de Natal e o suscitado é o juiz de direito da 10ª Vara Civil. Conflito positivo de jurisdição, alegação de conexão por prejudicialidade. Juízo suscitado, por sua vez, que entende não haver necessidade de julgamento simultâneo. Demandas que envolvem causa de pedido diversas. Ausência do risco de prolação de decisões conflitantes. Possibilidade de suspensão do processo. Artigo 313, inciso 5º, letra A do Código de Processo Civil. Não aplicação do enunciado número 385 da súmula do STJ. Reconhecimento da competência do juízo suscitado. Sem divergência ao mandado nos termos do voto do relator. Embargador Glauber Rico, você tem mais dois conflitos, né? Sim, excelência. Tem um primeiro julgá-los. Conflito negativo de competência 2016 29470, suscitante juiz de direito do Juizado Especial Civil da Comarca de Nova Cruz, suscitado juiz de direito da Vara Civil da mesma comarca. Senhor presidente, no meu voto, que já disponibilizado, eu trago dois precedentes em questões, conflitos idênticos aqui já resolvidos na Corte. Um da relatoria do desembargador Cornélio, julgado em 22 de março de 2017, e o outro da relatoria do desembargador Dilermando Mota, inclusive o suscitante e suscitado são os mesmos, esse do desembargador Dilermando, julgado em 8 de março de 2017. E eu estou aqui definindo a competência, declarando como competente o juízo suscitado, no caso, o juízo da Vara Civil, em consonância com o parecer ministerial, senhor presidente. Sem divergência, ao não dar ter voto relator. O outro é o 2016-43-52-8, suscitante juiz de direito do Juizado Especial Civil e Criminal da Fazenda Pública da Comarca de Apudi, suscitado juiz de direito da Vara Civil da mesma comarca. Aqui também, no meu voto também, questão já resolvida aqui na Corte, trago dois precedentes, um da relatoria do desembargador Cláudio Santos, julgado em 29 de março de 2017, e o outro da relatoria do desembargador Vigílio Macedo, julgado em 22 de fevereiro de 2017. E assim como nestes, eu estou aqui definindo, em harmonia com o parecer ministerial, a competência do juizado especial da Fazenda Pública do juízo, no caso, o juízo suscitante. Sem divergência, ao não dar ter voto relator. Agora, para a nossa pauta anterior, o 36, o vereador Cláudio Santos não está presente. O 37... Excelência, o 36 é ação rescisória, né? É. Que tem um pedido de vista meu. Eu queria pedir para constar em ata que eu trouxe o voto vista, viu? Só para pedir para constar em ata. Pois não, excelência, o relator está ausente. Revisão criminal do desembargador Sérgio Sobrinho, o do Cornélio relator. Está em mesa, excelência? Em mesa, senhor presidente. O 37. O tribunal, por maioria, acolheu a preliminar de não conhecimento em parte da revisão criminal suscitado pelo relator.
Pedido do desembargador Saez Sobrinho, que a rejeitava. A unanimidade, transferiu para o julgamento do mérito preliminar não conhecimento arguído pela 5ª Procuradoria de Justiça. No mérito, após voto do relator, julgando por exemplo, pedido revisional, pediu vistas antecipadamente, desembargador Saez Sobrinho. Os demais desembargadores declararam aguardar o voto visto. Uma palavra, Vossa Excelência. Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, acompanho o relator na parte tocante às preliminares e ao viés meritório relacionado à improcedência da pretensão quanto à desconstituição da sentença condenatória e posterior absolvição. Acoste-me tão só em virtude dos obstáculos impostos pela lei adjetiva penal, no caso a preclusão, isso porque, a rigor, não consegui identificar na respectiva ação penal acervo probante suficiente a justificar o édito condenatório, malgrado por ocasião da primeira revisional haja adotado ilação distinta. Em caso, sequer a própria denúncia foi precisa em detalhar a participação do acusado na tortura, tendo o próprio sentenciante, paradoxalmente, afirmado na sua decisão, aspas, por vezes, não há como o Ministério Público considerar minúcias na peça acusatória no tocante ao modo de agir de cada envolvido, fecho aspas, página 960. Adita-se a isso as inúmeras contradições das indigitadas vítimas, tendo algumas afirmado não saber quem bateu, porquanto estavam de cabeça baixa, ao passo que outras, quando não se referiam a um certo Arielso, entre aspas, e não a Francisco Ailson Dantas da Silva, nome do requerente, malograram no procedimento do reconhecimento do autor, ver sentença de folhas. Nesse particular, senhor presidente, ainda não se pode deslembrar que a Corregedoria da Secretaria de Segurança e Defesa Social, após ter ciência dos fatos, instaurou o processo administrativo disciplinar de número 06/2000, presidido pela delegada Maria Iracema Gondim, cujo relatório pelo arquivamento do PAD foi acatado pelo CONCEPOL, Conselho de Polícia, conforme se vê dos documentos de folha 202 a 212, volume 1. De todo modo, como asseverado a Lures, diante do impedimento gerado pelo Instituto Processual da Preclusão, tais considerações hão de ser admitidas apenas para fins de registro, ou seja, há de argumentando tanto. No respeitante ao tópico relacionado ao alistamento do autor dos quadros do serviço público, tratado na inaugural e igualmente debatido no parecer da 5ª Procuradoria de Justiça, malgrado o silêncio do relator, entendo por imprescindível seu debate e posterior acolhimento. Cuida-se, em verdade, de matéria não abordada na primeira revisão criminal, a que se refere o relator e ao meu sentir, de conhecimento e análise obrigatória na via hora eleita, por força do artigo 621, 1º do CPP. Com efeito, a olhos ligeiros, não se nega que a perda de cargo público é efeito automático da sentença condenatória de tortura, sobretudo pela leitura do parágrafo 5º do artigo 1º da Lei 9.45597, que eu reproduzo. Todavia, até para se preservar a coerência com a jurisprudência da Câmara Criminal desta Corte, da qual honrosamente hoje integro, há uma particularidade no episódio em liça, cujo destaque impõe o desfazimento da sentença na parte que resultou na exclusão do autor dos quadros da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte. Com efeito, é entendimento assente no antedito órgão fracionário desta Câmara, que a perda do cargo, diante da sua condição secundário-acessória, não pode suplantar em gravidade a reprimenda principal, sob pena de desvirtuamento da sua natureza e ofensa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade. Na hipótese, é fato, o requerente foi sancionado bem próximo do mínimo legal, que é de 2 anos a 4 meses de reclusão, tendo sua pena totalizada 3 anos e 6 meses de reclusão, apenas em virtude do acréscimo advindo do concurso formal do artigo 70 do Código Penal. Ou seja, achando-se a condenação em testilha muito mais vinculada ao mínimo legal previsto, 2 anos, cotejando-a com a acessória, tem-se que a secundária se revela bem mais gravosa a principal, mostrando-se, por isso, desarrazoada. Nesse sentido, a título de ilustração, ainda que se trate de crimes distintos,
aplicável à espécie por força da máxima ubi ad ratio ibi ad juiz, pela mesma razão, mesmo direito, tomo de empréstimo os seguintes precedentes. Aqui, senhor presidente, eu elenquei os precedentes de desembargador Glauber, da desembargadora Zeneide, conforme está naquilo que interessa. Pedido de aplicação da penalidade de perda de cargo em relação a Antônio Carlos, improcedência, pena privativa de liberdade, substituída pela pena restritiva de direitos. Pena acessória mais gravosa do que a principal, a ausência de proporcionalidade. Desembargadora Zeneide, perda do cargo, naquilo que interessa. Imposição de pena restritiva de direitos. Sanção acessória que não pode ser mais gravosa que a principal. Do mesmo modo, senhor presidente, mais recentemente, a PECRIM, de número final 17755, julgada em 22 de março de 2016, com sua habitual perspicácia, tornou o desembargador Glauber Rego a defender pré-falada tese, fazendo nos seguintes e precisos termos. O caso em análise, insista-se, guarda uma peculiaridade, a pena acessória perda do cargo público tornaria-se mais gravosa que a pena principal, 3 anos de detenção, em regime aberto, substituído por pena privativa de direitos. Assim, sendo a perda do cargo público apenas uma consequência secundária da condenação criminal, entendo que, especificamente, em casos como o presente, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a reprimenda deve ser afastada, etc, etc, etc. Item 16. Comulgando dessa linha de raciocínio, dignas de reflexão, são as palavras do eminente desembargador Walter Luiz de Mello, do Honroso Tribunal de Justiça de Minas Gerais, relator da revisão criminal de número final 7748, dígito 5000. Aqui, Sua Excelência faz exatamente uma divagação a respeito desse tema e aborda dizendo, naquilo que interessa a aspas reticências, Clóvis de Bevilacqua, o grande civilista em dos tempos, no seu livro Teoria Geral do Direito Civil, em síntese, disse que é um erro supor que existe apenas uma interpretação exata. A lei, desde quando é publicada até os últimos instantes, admite mais de uma interpretação. O que é preferível é escolher o que é razoável. Reticência. Fiquei muito preocupado com este caso e, durante vários dias, pesquisei. E, por incrível que possa parecer, fui buscar elementos no Supremo Tribunal Federal, onde encontrei um acordo que, guardadas as devidas proporções, serve para este caso que estamos julgando. Lá a diferença é que se tratava de 2 policiais federais, que foram condenados a penas privativas de liberdade de 2 anos e 6 meses, no regime aberto, com perda de cargo. O ministro Marco Aurélio, no voto que proferiu, ele continua escrevendo, ficou vencido, mas com impressionante argumentação. Ele chegou a questionar essa maneira automática da perda do cargo, que, inclusive, essa perda, que seria automática, de respeito ao artigo 59 do Código Penal. Então, entendo que não pode ser uma camisa de força. Dentro do caso concreto, dar-se-á uma solução. Portanto, estou citando na íntegra o voto, se bem que é vencido do ministro Marco Aurélio, mas de uma realidade fantástica. E o voto vencido que ele acrescenta serve para que possamos fazer uma meditação sobre quando se decreta a perda do cargo, etc, etc. Mais adiante, com inegável sensibilidade hermenêutica, concluiu Sua Excelência. Aqui eu pediria, Vênia, para não ler, que a argumentação é toda em cima disso aí, mas lá na parte final do que eu reproduzi, o tecnicismo não pode, não deve ocupar sozinho espaço no mundo jurídico. Necessariamente impõe-se a observar o humanismo como moderador. Mais adiante, podemos bater carimbo com o preceito segundo o qual a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada? Penso que não. Penso que haverá descompasso e caminhar para admitir que a pena base se mostrou de 2 anos, ou seja, o piso do tipo que vai de 2 a 8 anos, isso diante das circunstâncias judiciais, inclusive as consequências do crime, não serem favoráveis ao acusado. E para observantes, como o caso de aumenta, não da percentagem de 1/4, mas a mínimo sexto, manter uma penação mais drástica, que é a perda do cargo.
Interessante que aqui até a pena parece com o caso em hora que nós estamos discutindo. Aliás, senhor presidente, digo eu, sobre a incompatibilidade do aludido dispositivo com os princípios gerais do direito, tornando a lei o que é a jurisprudência desta Corte, a como tem sedimentado, urge lembrar que tramita no Congresso Nacional projeto de lei cujo texto se acha exatamente apto a corrigir mencionado equívoco legislativo. Citada proposta, já aprovada inclusive pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, condiciona a perda de funções, cargos ou patentes dos agentes públicos por crime de tortura à condenação somente a partir de 4 anos. Somente a partir de 4 anos. A lei atual a partir de 1 ano. Ainda segundo o PL, mesmo com condenação superior a esse prazo, 4 anos, o agente público só será demitido se houver motivação declarada na sentença. Observe que afasta exatamente o que eu chamei aqui, fui discutir, de tecnicismo. Eis a matéria extraída do sítio da Câmara Federal. Eu pediria, venha, para não reproduzir. E só na parte final, a proposta busca evitar que a consequência administrativa da condenação por tortura seja automática e obrigatória. Com isso, iremos eliminar do nosso sistema jurídico uma grande injustiça que recai especialmente nos ombros dos profissionais de segurança pública. Isso é uma verdade inegável e incontestável. De mais a mais, a partir da leitura do artigo 93, nono da Magna Carta, que eu reproduzo no voto, cujo teor repudia a legitimidade de decisões desfundamentadas, penso ser a demissão do autor também flagrantemente inconstitucional. Ou seja, em que pese o parágrafo 5º do artigo 1º da Lei 9.455/97, tratar o perdimento do cargo como efeito automático da condenação, não há de se admitir tal interpretação, pois manifestamente violadora do dispositivo constitucional supracitado. O próprio legislador ordinário de 1940, ao ditar o artigo 92 do nosso diploma penal substitutivo, foi expresso, ao determinar que o respectivo provimento jurisdicional deverá ser motivado. A propósito, são também efeitos da condenação, a perda do cargo de função pública ou mandato, para fundo, os efeitos que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Prossigo. O princípio da motivação, repise-se, foi sufragado pela Constituição de 1988, não podendo a lei Max adaptar-se à lei ordinária, mas sim o contrário, pois cada caso é um caso, merecendo individualmente análise objetiva e decisão fundamentada, sob pena de se rasgar o texto constitucional ora enfocado. É esse, pontue-se, o pensamento estabelecido em alguns tribunais pátrios, nos casos de tortura, desde os idos de 2006, como bem se verifica do seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Paraná, naquilo que interessa. Tortura, pessoa presa, crime cometido por agente público, conjunto probatório suficientemente harmônico para consubstanciar o decreto condenatório, perda do cargo público, impossibilidade, ausência de fundamentação, artigo 93, nono da Constituição de 88, recurso parcialmente provido. Como eu disse, foi em 2006, relatado pelo desembargador Arquelau Araújo Ribas. Prossigo, senhor presidente. A par disso, conquanto não se desconheça a especialidade da lei de tortura frente ao Código Penal, mas, especificamente no seu artigo 92, primeiro, A, não se pode perder de vista que os dispositivos penais não podem e não devem ser interpretados em desfavor do réu, como há muito já dizia o inesquecível Nelson Hungria, na obra que eu também cito aí, abro aspas, reticência. No caso de redutível dúvida entre o espírito e as palavras da lei, é força acolher em direito penal irrestritamente o princípio do indúbio pro réu. Mais à frente, desde que não seja possível descobrir-se as voluntas leges, deve guiar-se o intérprete pela conhecida máxima. A lei penal deve ser interpretada restritivamente
quando prejudicial ao réu e extensivamente no caso contrário. Eu reproduzi aqui em latim, deixo para os senhores fazer essa leitura. Por fim, senhor presidente, não se pode desconsiderar o fato de que a presente hipótese versa sobre policial civil com a ficha funcional exemplar de Bardot Vigílio, empossado em fevereiro de 1997, que já fora professor coordenador dos colégios Imaculada Conceição, Colégio Expansivo, Colégio das Neves, Colégio Contemporâneo, Colégio Hipócrates, Colégio Ferro Cardoso, Colégio Istuchúcio, onde eu tive a alegria de estudar, e Ateneu, sendo portador de várias formações universitárias, letras, filosofia e direito, e com relevantes serviços prestados, Bardot Ibanez, à segurança pública, consoante declarações prestadas pelos doutores Ivan Lira de Carvalho, juiz federal, Henrique Baltazar Vilar dos Santos, juiz estadual, Luiz Eduardo Marinho Costa, promotor de justiça, Antônio Albert Nóbrega, então secretário de Administração do Estado, e Quércio Silva Pinto, ex-superintendente da Polícia Federal, dentre todos os outros. Eu tenho certeza que essas pessoas não atestariam, afirmariam nada se não houvesse de concreto, de positivo, contra a honorabilidade do ora suplicante. Aliás, senhor presidente, sobre relevantes serviços prestados, digno de registro, é também sua passagem pela penitenciária estadual, doutor Francisco Nogueira Fernandes, Alcaçuz, de onde foi diretor no interregno de junho de 2008 a agosto de 2009, sem a notícia de qualquer fato negativo contra a sua pessoa. A tudo destaca o fato da pena de restrição de liberdade já haver sido cumprida totalmente. Isto posto, senhor presidente, acompanho o relator, apenas acrescentando ao voto a desconstituição da sentença na parte relativa à perda do cargo de agente de Polícia Civil e a impossibilidade de assunção de cargo público por 7 anos, afastando de start a incidência do parágrafo 5º do artigo 1º da Lei 9.455, 97. É o voto, senhor presidente, que eu peço desde logo a juntada. Vossa Excelência manteve no cargo e retira a invalidade de assumir cargo público durante 7 anos, né? A divergência só isso, relator. Pois não, eu queria só explicar o seguinte. Eu quero primeiro esclarecer que eu não tenho interesse aqui em condenar ou absolver ninguém, mas somente aplicar a lei. Eu analisei o caso, claro, como sempre faço, com muito cuidado. Vi que a sentença está muito boa, analisou muito bem as provas, inclusive tem uma testemunha lá que diz que ele foi o chefe dessa tortura. Houve recurso aqui para o tribunal, a sentença foi confirmada, houve uma revisão criminal, inclusive Bardot Saraiva pediu vista, depois devolveu, e com voto pela improcedência da ação, ele não viu lá o que viu aqui hoje, né? E, em nome da segurança jurídica e de tudo que já tinha sido decidido aqui, eu julguei pela improcedência. Como já disse, não tenho interesse em condenar e absolver ninguém, mas somente de aplicar a lei. O efeito da perda do cargo é um efeito automático, né, da sentença, e é obrigatório, conforme a decisão do STF e do STJ, toda ela é nesse sentido. Muitas da jurisprudência aqui, ou todas que o desembargador citou, não tem nada a ver com o caso, são outros crimes, né? Inclusive posições erradas da Câmara Criminal, e eu acho que está havendo aí um engano nesse sentido. Esse é o meu posicionamento, esse esclarecimento que eu tenho a fazer e a manter o meu voto. Podem habilitar-se a votar desembargador Zeneide, desembargador Ilson Barbosa. Impedido, desembargador Amilcar Maia. Desembargador Mauri Moura. Bom, senhor presidente, eu já havia anunciado desde a outra sessão que estava habilitado para votar, na condição de revisor. Não fiz exatamente para guardar o sempre jurídico e respeitável voto do desembargador Saraiva. Que, ao que me parece, ele julga procedente a revisão, não é isso, Excelência? Certo, ele já cumpriu a pena e tal. Sua Excelência traz questões
Aqui, inclusive, refere-se à questão que o tecnicismo não pode se sobrepor ao humanismo, e caminha muito bem sobre essa questão. Me faz lembrar até do embaixador Saraiva, o poeta, quando diz que quando a sentença se anuncia bruta, desde logo a mão cega executa, porque senão o coração perdoa. Mas, abstraindo aí a poesia, a grandeza desse sentimento poético, aqui temos que ponderar também que o nosso direito, como sendo essencialmente procedimental, ele também não pode se dissociar em absoluto, ou pelo menos genericamente, do chamado tecnicismo, sob pena de, inclusive, se traduzir isso na aplicação do direito apenas sob a visão humana de cada julgador. Esses seriam daqueles casos a que se refere o poeta, sem dúvida nenhuma. Mas o que nós temos aqui e aí nós não podemos nos afastar do chamado tecnicismo, a que bem Vossa Excelência se referiu. Houve um primeiro julgamento, houve uma revisão criminal e julgada improcedente, e aqui se renova a revisão, muito embora sob outro fundamento. O fundamento agora seria de novas provas, né? Do surgimento de novas provas, e desta feita, inclusive, obedecendo ao tecnicismo, provas que foram apuradas em justificação judicial. Esse é o fundamento da ação revisional, e é exatamente sobre isso que nós temos que discutir. Se realmente, na justificação judicial, o revisionando logrou êxito em demonstrar que a prova, então, produzida foi equivocada, ou que surgiram novas provas capazes de modificar o julgamento até então prolatado. Essa justificação judicial, me corrija o relator se eu estiver equivocado, ela foi realizada aproximadamente 13 anos depois do julgamento. Não é isso? 15 anos. 15 anos. Não é isso? E as testemunhas ali ouvidas, uma não se lembrava absolutamente nada a respeito do caso, outra chegou a dizer que teve um AVC e não se lembrava, e da mesma forma também não se recordava, e uma outra testemunha apenas limitou-se a falar exatamente sobre o comportamento e o conceito social do revisionando, do qual Vossa Excelência também se referiu, e não estar aqui em julgamento. O que se está em julgamento, pelo menos sob o ponto de vista jurídico, é se essa revisão ou se essa justificação realmente é suficiente para desconstituir a prova trazida aos autos na ação originária que o levou à condenação. Mas, abstraindo aqui também a questão do humanismo próprio de cada julgador, eu sou forçado, senhor embaixador Saraiva, embaixador relator, a entender, a concluir que realmente a justificação judicial não se reveste dessa força suficiente para desconstituir a prova produzida e
ratificada não só pela Câmara Criminal, tanto quanto na primeira revisão criminal que foi aforada e que restou improcedente. Nós estamos aqui abrindo até um leque para admitir nova revisão e que não tem, naturalmente, o conteúdo nem força, nem é substitutivo de recurso, mas o que eu penso é que o fundamento da revisão não é suficiente para autorizar, ainda que, concordando com Vossa Excelência quanto à personalidade do revisionando, o comportamento social, enfim, e ainda que, em última análise, também possa concluir com Vossa Excelência quanto à eventual injustiça da decisão. Lamentavelmente, não podemos, penso eu, corrigi-la, aí sim atropelando o tecnicismo que, nesse caso, tem que ser obedecido, sob pena de se abrir um precedente e estarmos aqui modificando o nosso ordenamento processual penal e dirá-se também constitucional. Por isso que, entendendo, senhor presidente, que a prova produzida na justificação judicial não se revela com força suficiente para desconstituir a prova produzida na ação originária, vez que as testemunhas ali ouvidas não acrescentaram em absolutamente nada, tanto quanto não sequer se lembravam dos fatos ocorridos, eu sou forçado a acompanhar, aí eu me refiro à questão humanística de que serviria Vossa Excelência, acompanhar o relator, senhor presidente. Como voto. Senhor presidente, é matéria muito interessante. Eu vou pedir venha ao relator e ao revisor para acompanhar a divergência. Eu entendo que a pena que cumpriu o requerente, ela por si só já satisfaz os anseios repressivos da sociedade. Ele já cumpriu pena e eu penso que isso já conformou o que a sociedade queria com relação à repressão a ele. A vida pregressa do requerente, o desembargador Saraiva já mencionou, eu olhei aqui os memoriais que foram distribuídos e tem várias declarações. E, além do mais, a pena acessória realmente ficou mais grave do que a pena principal. É um servidor que já tem muito tempo de polícia civil e hoje é um modismo muito grande os direitos humanos, essa história de se dar direito a bandido. Eu respeito os entendimentos divergentes, mas eu acompanho a divergência. Para excluir, eu mantenho a sentença acompanhando o relator, mas excluindo a perda da... Perda do cargo. Valdo Evaldo Pinheiro. Excelência, ouvi atentamente as considerações, li o voto do eminente desembargador Saraiva e ouvi as considerações do desembargador Amauri e confesso que há argumentos, a meu sentir, há argumentos fortes de ambos os lados. De início, me chamou muita atenção a parte aqui do voto do desembargador relator, desembargador Cornélio, quando ele diz que a totalidade das provas supervenientes, os depoimentos testemunhais, sejam os documentos, etc., são indiferentes para o esclarecimento da conduta delituosa, eis que limitam-se a comprovar elementos positivos da conduta social e personalidade do agente. Essa questão trazida pelo desembargador Saraiva e ressalvada aqui pelo desembargador Rebouças também é bastante importante. Ele já cumpriu, né, a pena,
De forma que é uma questão bastante delicada, eu diria. E eu vou pedir vista dos autos. Dever de consciência. Pois não, excelência. O desembargador Saraiva, ele fez referência a dois precedentes da Câmara, a três precedentes na Câmara Criminal, dois da minha relatoria. Só para eu queria até falar antes, mas aí, para deixar claro, o 2011, 6915-6 e o 2014-11-775-5. Em ambos, não se trata do crime de tortura. No primeiro é o crime de peculato e no segundo de assédio sexual. E, como disse o relator, a jurisprudência pacífica do STJ e também no Supremo eu vi aqui, deixa eu ver, recurso em HC 10.4751, tratando especificamente da matéria, perda do cargo, crime de tortura, e no STJ são vários. E tanto o STJ como o Supremo, que tem a competência para, inclusive, definir a constitucionalidade ou não do dispositivo legal, diz que a fundamentação para decidir a respeito da perda do cargo, que é uma pena acessória, ela é necessária, exceto no caso do crime de tortura, que é automático. Então, senhor presidente, respeitando o voto vista que vai ser trazido aí pelo desembargador Vivaldo, mas para deixar bem claro e já registrado o meu voto, no sentido de acompanhar integralmente o relator, pedindo vênia a divergência. E isso, como disse também o relator, sem nenhum desejo ou até mesmo aqui entrando em debate da conduta hoje adotada pelo autor da ação revisional, mas sim com base naquilo que foi julgado à época dos fatos e com base também na reiterada jurisprudência do STJ, na Câmara Criminal e também no Supremo, a respeito da matéria. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Senhor presidente, só um ligeiro esclarecimento, senhor presidente. No item 14, eu fiz questão de constar, neste sentido, a título de ilustração, ainda que tratem de crimes distintos, aplicável à espécie pela máxima tal. Quer dizer, eu não disse que era o mesmo crime. Eu não disse que era o mesmo crime. Eu fui claro, eu destaquei. Vossa Excelência votou com ela. Eu trouxe argumento a tipo de desarrazoabilidade, desproporcionalidade. Ainda coloquei, há de argumentando tanto, apenas para argumentar. E Vossa Excelência fez referência à precedência da Câmara Criminal, dois da minha relatoria, e que ambos não tratam do crime de tortura. São crimes distintos. Eu não disse que Vossa Excelência tenha dito. Eu estou dizendo que ambos são crimes distintos. Só reiterando. Reiterando, Vossa Excelência acompanha o relator. Algum voto? Aguardo o voto visto. É o agravo, é o 31. 38 não está em mesa. Não mesmo, 39. Resolução Criminal 2016, 163923, quem é José Caio Cordeiro, relator Desembargador Saraiva Sobrinho. Está em mesa, né? Requerente José Jair Cordeiro, senhor presidente. Eu não sei se o meu amigo foi revisor, eu não sei se seria necessário fazer a leitura. Se eu não conseguir alcançar o objetivo pela emenda, eu farei a leitura do voto. Eu digo o seguinte, em direito penal e processual penal, revisão criminal, tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.34306, pleito de redmissionamento da pena, causa especial de diminuição, inobservância da minorante pelo juiz sentenciante na terceira fase da dosimetria, aplicação em seu patamar máximo, parágrafo 4º, artigo 33, preenchimento dos requisitos legais da primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação à atividade criminosa, reforma do julgado neste particular,
Em seguida, substituição da pena privativa por restrição de direitos, cúmulo material com crime de posse legal de arma de fogo de uso restrito, cujas penas somadas ultrapassam o limite legal, impossibilidade. Modificação do regime prisional do fechado para o aberto. Competência do juiz de execuções, a quem caberá o cálculo da sanção definitiva em concurso material. Precedente do STJ deste plenário, procedência parcial da revisão criminal. Eu concluí o voto nesse sentido. Revisor. Eu divido de Sua Excelência quanto à procedência, ainda que parcial, da revisão, senhor presidente. Focado em dois fatores. O primeiro é porque eu acho que, na presente situação, ela está sendo usada como sucedâneo recursal. Primeiro fator. O segundo fator é que, no acórdão da Câmara Criminal, que esse deciso de primeiro grau, a sentença passou pelo crivo da Câmara, foi, ainda que não de forma expressamente e de um capítulo específico, tratada no acórdão da relatoria do desembargador Vigílio, ela foi dita porque mantinha a sentença do magistrado. O tráfico privilegiado, a minorante que o desembargador Saraiva entende ser aplicável na situação em apreço, que é a modalidade do suposto tráfico privilegiado, no presente caso, ele, pelo menos a meu ver, não se mostra possível. As folhas 4 do acórdão, o desembargador Vigílio, na ocasião, ele traz recomendações, traz a argumentação de que o acusado é habitué na prática desse crime. Ele faz a referência nessa situação. Danados verifica sobejamento e provadas as autorias e materialidades delitivas, sobretudo ante a prova oral produzida. Disse o desembargador Vigílio na ocasião. O policial civil Heraldo Alves, que participou do flagrante, aduziu que o apelante foi indicado como traficante de drogas através de outras pessoas que foram encontradas na posse de entorpecentes. Ou seja, várias outras pessoas que foram abordadas em diligências policiais já indicavam esse indivíduo como traficante. Inclusive um menor, foi apreendido com a polícia quando tinha ido à sua casa para comprar droga a mando de mais 2 outras pessoas. Vale destaque que na posse, no interior da residência, foi encontrada uma arma com numeração destruída. O que o réu tenta dizer que a numeração estava desgastada com o uso do tempo, mas na hipótese da perícia feita, demonstrou que, na realidade, a numeração da arma foi pinada, ou seja, ela foi adulterada intencionalmente para dificultar o seu rastreio. Alguém que tem uma arma nessa situação, preso dentro de casa e com esse tipo de prática, eu espero que nós não caminhamos como o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que entendeu que isso legitimaria uma posse um porte de arma a um traficante, tendo em vista a natureza da sua função. Eu espero que nós nunca chegamos a evoluir a esse ponto. Mas, senhor presidente, é patente que os traficantes hoje evitam guardar drogas em sua residência, pois sabem que a grande quantidade de entorpecentes pode incidir na majoração de pena. Então, eles mantêm pequenas quantidades de drogas apenas para atender aquela demanda imediata. E acredito que tenha sido isso que tenha levado o desembargador Saraiva a essa posição dele, porque a quantidade de droga apreendida foi realmente de pouca monta. Mas o que consta nos autos, como foi ressalvado pelo relator na ocasião, repito, o desembargador Vigílio, é que essa prática, que essa conduta era praticada pelo indivíduo de forma habitual. E, por pedindo todas as vezes ao desembargador Saraiva, eu devia julgando totalmente improcedente a revisão. Improcedente. Embargador de Lervando Mota. Improcedente. Julgando procedente. Excelência, com esse esclarecimento, a relatoria é do desembargador Saraiva, né? É o relator. Eu não consegui aqui responder. Eu vou pedir vênia ao relator e acompanhar a divergência aberta com o desembargador Amilcar. Desembargador Vigílio. Desembargador Zeneide. Desembargador Ibanez. Convergente. Desembargador Glauber. Também, senhor presidente, pedindo vênia ao relator, mas aqui
Embargador, processo de revisão criminal. Então, embargador Gilson Barbosa. acompanho a divergência. Embargador Cornélio Alves. Pela improcedência, consequentemente, pela divergência. Tribunal, por maioria, julgou procedente. Embargador, desculpe, embargador Amauri. Não tem problema, excelência. Eu acompanho também a divergência. Embargador João Rebouças. Também é traficante, acompanhando a divergência. Embargador Vivaldo Pinheiro. Tribunal, por maioria, julgou procedente a revisão criminal, vencido o relator, embargador Saraiva Sobrinho. Redator o acordo, embargador meu comando. Estão juntas, quando Vossa Excelência. É o 40, embargador Saraiva. Está em mesa, senhor. 2016, 39859, prefeito do município de Natal, Câmara Municipal de Natal. Está em mesa? Senhor presidente, o processo está em mesa. Eu acredito que também pela ementa me farei entender. Eu digo o seguinte: constitucional, ADI proposta em face da Lei Municipal 6.504/2014, promulgada em razão de veto pela Lei 431/2005. Prejudicial de ausência de contrariedade à Constituição Estadual. A iniciativa legislativa do chefe do Executivo, constante no artigo 46, parágrafo 4, 2A e C da Constituição Estadual, é de observância obrigatória também na esfera municipal, por força do princípio da simetria. Rejeição dessa prejudicial, senhor presidente. Instituição de procedimento de sanitização em locais fechados de acesso coletivo. Norma de origem parlamentar, imposição de dever e encargo dentro da esfera exclusiva da autonomia do prefeito. Afronta o artigo 46, primeiro, 2, A e C da Constituição Estadual. Visto iniciativa, inconstitucionalidade formal. Reconhecida. Fixação de prazo para a regulamentação de lei, ofensa ao princípio da separação dos poderes. Artigo 2º também da Constituição. E, por fim, estipulação de multa em salário mínimo, impossibilidade. Artigo 3º e 9 da Constituição Estadual, em conformidade com o artigo 7º, 4 da Constituição Federal. Precedente desta Corte, procedência da ação, senhor presidente, para declarar inconstitucional a lei. Há alguma divergência? Ao não dar ter voto relator. O 40, embargador de Lermano Mota, é o agravo interno, mandado de segurança com liminar 2016, 127381. Agravou o Estado com nota agravada Indústria e Comércio de Sabão Guarani Limitada. Hipótese, excelência. Eu estou trazendo um agravo interno aqui, não sei se alguém quer pedir vista, eu trouxe alguma decisão em 2017, não sei se alguém gostaria de pedir vista. Eu estou conhecendo e desprovendo o agravo interno, né? Aquela mesma hipótese de trust, né? Não sei se... Está disponibilizado o voto, é. Tem algumas decisões do voto de 2017. Eu estou conhecendo e desprovendo o recurso na linha do entendimento que tenho trazido, com a devida vênia de quem pensa diferente. Embargador Vigílio Macedo. Presidente, aqui é o sentido inverso. Perfeito, perfeitamente. Desprovendo o recurso, conhecendo e desprovendo. Aqui é o sentido inverso do que nós, há pouco tempo, decidimos denegamos da segurança. Então, por uma questão razoável e lógica, eu Tudo estou bem. aqui dando provimento ao agravo interposto pelo Estado. Sem divergência, unanimidade. Vencido. Ou por maioria, Vencido o relator. Correto. Redator, embargador Vigílio Macedo. Carlos Maria Zeneide, 43. Agravo interno ação civil ordinária 2013, 9607, CEASA, município de Natal. Senhor presidente, o 43 é igual ao 45 e 47. 43, 45 e 47. Eu vou ler a emenda do primeiro. 45 e 47. Constitucional e tributário, agravo interno em ação originária, afastamento da declaração de incompetência desta Corte para processar e julgar a demanda, impossibilidade, atração da competência originária do Tribunal de Justiça, que justifica apenas em ações que discutam o Pacto Federativo, precedentes do Supremo Tribunal, litígio de natureza meramente patrimonial, execução de tributos, não incidência do disposto no artigo 71, primeiro, 0 da Constituição Estadual, e 18, inciso 1º da 168/99, competência do juízo singular, manutenção da decisão monocrática, recurso conhecido, mas desprovido, e com vários precedentes
da desembargadora Judite, do desembargador Saraiva, do juiz convocado Alves Bezerra, desta Corte. E o 45 e o 47 são iguais. 43, 45 e 47. 45 e 47. É. Impedimento barra do João Rebouça nos dois. Natureza meramente patrimonial. Tem precedentes. Alguma divergência? Todos julgados da unanimidade, tem voto relator. 44, Bardora. Mandato de segurança, execução e mandato de segurança, número 2015, 8402, Francisco Rolacir dos Santos e outros, Estado do Rio Grande do Norte. Aqui eu estou fazendo só uma correção, senhor presidente. Execução contra a Fazenda Pública, impugnação, excesso evidenciado e, inclusive, reconhecido pelos credores. Justificativa para a inclusão de valores indevidos, recebimento posterior ao ajuizamento da ação, que não restou demonstrada, divergência sobre a aplicação do índice de juros, planilha exequenda que indica taxa inicial de juros de 4%, em desacordo com o período considerado, que a citação foi realizada em 8/7/15 e trânsito julgado ocorrido em 2/3/16, 7 meses completos. Juros de mora na razão de 0,5% ao mês. O índice adequado de 3,5%, decrescente à base de 0,5% ao mês. Impugnação conhecida e provida somente para retificar esse valor, essa correção em 3,5%, senhor presidente. Sem divergência, ao não dar ter voto relator. 46, mano. Agravo interno mandato de segurança 2016, 33827, Estado do Rio Grande do Norte, PAN Marinho do Brasil Limitado. Constitucional e processual civil, agravo regimental e mandato de segurança, liminar deferida para sustar a cobrança de ICMS, de decisão proferida pelo juiz convocado que entendeu tratar-se de simples movimentação de mercadorias da mesma empresa, manutenção, inexistência de fato novo capaz de modificar o entendimento inicial, matéria pacífica no Supremo Tribunal Federal e sumulada pelo STJ através do verbete 166 e seguida por esse egrégio tribunal. Então, eu estou seguindo os precedentes, agravo conhecido, mas desprovido. Sem divergência, ao nome da ter voto relator. Nossa pauta do dia 49, Barro do Saraiva Sobrinho. A ação de direito de constitucionalidade 2016, 15.172, que é de Prefeitura Municipal de Natal e querendo Câmara Municipal de Natal. Senhor presidente, em mesa, também acredito que a emenda resolve. Eu digo constitucional, a lei proposta em face da lei promulgada 443/2016 do município de Natal. Fornecimento de armamento não letal e regramento sobre o seu uso e capacitação de agentes de trânsito. Norma originária do Parlamento que altera o regime jurídico dos agentes municipais de trânsito, redundando em provável aumento de despesa. Iniciativa exclusiva do chefe do Executivo Municipal, ofensa ao princípio da separação dos poderes, inconstitucionalidade formal e material. Procedência da ação, senhor presidente. Sem divergência, ao nome da ter voto relator. 50/2000 Maia. Ação de constitucionalidade 2014, 25/8/2004, querendo procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Câmara Municipal de Natal, ou, desculpe, Parnamirim, Prefeitura de Parnamirim. Município de Parnamirim. Senhor presidente, processo já identificado por Vossa Excelência, em mesa, esse foi um dos casos mais interessantes que eu examinei nos últimos 2 anos. A insurgência se deu contra uma lei editada pelo município de Parnamirim. Estou fazendo um pequeno resumo da matéria, mas o voto foi disponibilizado, como baixado na antecedência aos senhores, que regularizou o fechamento daqueles condomínios residenciais, principalmente ali naquela área da Maria Lacerda, ainda que esses condomínios não tenham sido constituídos dessa forma. Então, se alguém já passou ali por aquela rua, vai verificar que vários condomínios, vários conjuntos foram fechados por moradores com a guarita e uma cancela. Como foi que se deu
essa proposição dessa ação direta de inconstitucionalidade. Foi feita pelo o Ministério Público após uma provocação de um determinado morador de um desses condomínios, que era inclusive um estrangeiro residente no Brasil, que resolveu vender alguma coisa, colocar uma bodega na frente da sua casa, vender empadinha, coxinha, alguma coisa. E com o fechamento, ele perdeu a clientela. E por isso, insatisfeito, ele foi o único voto divergente contra o fechamento, então procurou o Ministério Público por dizer que esse fechamento era ilegal. E a Prefeitura de Parnamirim editou essa lei com o intuito de regularizar os fechamentos que já tinham feito para evitar e disciplinar eventualmente a intenção de fechamentos posteriores. Após verificar como a matéria é tratada, eu constatei que isso ocorre muito em várias outras cidades, fruto da nossa insegurança, da insegurança que nós vivemos hoje no nosso país, que é geral. Isso ocorre principalmente no estado de São Paulo, onde várias ruas criam-se associações de moradores que acabam colocando obstáculos, fechando ruas, colocando cancelas ou vigilância, para tentar fugir um pouco da insegurança e trazerem um pouco de tranquilidade para eles e seus familiares. Eu destaco que tive o cuidado de verificar que todos os condomínios referidos na lei e abrangidos e atingidos por essa disciplina, desembargador Amaury, eles são, digamos assim, loteamentos ou residenciais que estão situados em ruas sem saídas. Nenhuma rua dessa que foi fechada, ela atravessa o condomínio e chega do outro lado. Todas elas só faz entrar nesse residencial e você de lá tem que voltar. Inclusive o daquele que fez a reclamação inicial do Ministério Público, a rua não tem saída. Era uma rua sem saída, ele não tinha. E verificando no Google, não havia nem sequer projeto de continuidade da rua no prosseguimento, até porque as casas fechavam o seu entorno. E eu, senhor presidente, caros colegas, fiz alguma pesquisa e, como fiz menção anteriormente, a respeito de que essa matéria tem sido bastante corriqueira em São Paulo, cito aqui vários precedentes do Tribunal de Justiça daquele Estado, a respeito da constitucionalidade de normas que regulamentam essa situação. Inclusive, porque é possível, a nossa Constituição Federal delega que os municípios possam legislar em questões de ordenamento e política de ocupação de solo urbano. E eu entendo que o que fez o município de Parnamirim foi disciplinar uma situação que já existia, de fato, há mais de 10 anos, uma década ou mais, e em contraponto com a realidade que nós atravessamos. Ontem mesmo, acho que todos tomaram conhecimento de um rapaz, até com tenra idade, num bairro que não se pode dizer um bairro afastado, aqui em Neópolis, foi assassinado após uma tentativa frustrada de assalto. Assim sendo, senhor presidente, eu concluo pela constitucionalidade da lei editada pelo município, com os argumentos tecidos no meu voto, que eu espero que esse resumo possa ter explicado bem o que se trata, a questão de fundo aqui discutida, e, assim sendo, em dissonância com o ordenamento ministerial, julgo improcedente o pedido inconstitucional dos artigos 1º e 3º da Lei 1094/2001 do município de Parnamirim, senhor presidente. Há alguma divergência? A unanimidade tem voto do relator. Eu 51, Vargas Maria Zeneide. Vaga de declaração e mandato de segurança 2015-11-4491, embargante Hélio Raimundo da Holanda Pereira, embargante do Rio Grande do Norte. Eu só estou, senhor presidente, fazendo uma correção, né?
nesses embargos, por isso que eu estou acolhendo, porque o acordo ficou o período trabalhado de janeiro de 1989 a maio de 2005, e, na verdade, é de 20/7/1988 até 29/6/1994. É essa correção que eu estou fazendo. Pois não, senhora. Alguma divergência? Ao nome da tema do relator. Embargador Ibanez Monteiro. 3 razões criminais, excelência. Vai falar? 52, 53, 54. 2014, 16939. 2015, 020, 195.2. E 2015, 14, 4321. Requerente primeiro, Josmar Seaba Fagundes, da Justiça. Segundo, Sandra Afonso de Souza Tavares. Terceiro, Marco Miguel de Couto. Estão em mesa, excelência? Todos em mesa, senhor presidente. O relator, Eduardo Ibanez, está... Afônico. Eu sou o revisor, vou aqui fazer Você está concordando, o voto está disponibilizado? Voto disponibilizado, os 3. O primeiro, senhor presidente, já identificado por Vossa Excelência, tem preliminares, são 4. Uma está sendo transferida para o mérito, as outras 3 estão sendo rejeitadas. E no mérito, trata-se de homicídio doloso, não há na sentença condenatória nenhuma contrariedade a texto expresso de lei, nem tampouco se fundem em depoimentos comprovadamente falsos, e o inciso 3 do 621, que também é fundamento, não tem provas novas capazes de desconstituir a sentença condenatória, de modo que o voto do relator é pela improcedência e Vossa Excelência eu, acompanha. enquanto revisor, acompanho integralmente o relator. Há alguma divergência? A unanimidade tem voto do relator. O seguinte, é o 53, a revisão criminal número 2015, 21952. Voto também disponibilizado. Aqui trata-se de roubo majorado. Também não há nenhuma violação a dispositivo expresso de lei, nem tampouco se funda a sentença condenatória em depoimentos falsos, de modo que o voto do relator é pela improcedência do pedido revisional e eu, enquanto revisor, acompanho o relator, senhor presidente. 53. A unanimidade tem voto do relator. E no 54, senhor presidente, o voto do relator também aí disponibilizado, tem uma preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria de Justiça, que o relator transfere para o mérito. Isso. E no mérito tem uma alegada violação ao dispositivo do artigo 59 do CP, na questão da dosimetria, que importa que no refazimento da dosimetria, no julgamento parcialmente procedente da ação revisional, reduzindo a pena para 7 anos de reclusão e 288 dias multa, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória, senhor presidente. Nesse caso, esse é o voto do relator. Eu tenho o meu voto revisão, que embora importe no mesmo resultado, mas tem uma pequena divergência que eu peço ajuntada, mas que não, o resultado é o mesmo. Nessa matéria aqui, o desembargador Amilcar, eu não sei se já se acosta. Parcial da... Não, esse é o terceiro. Eu sei, mas eu ainda estou olhando o segundo aqui. Sim, sim. É o terceiro julgando parcialmente procedente. Procedente. Há alguma divergência? Excelência, no primeiro, no segundo, eu tenho uma divergência. Eu mantenho a minha posição totalmente procedente, mas eu gostaria apenas de fazer uma referência, porque no segundo ponto, o da procedência da revisão, ainda que parcial do desembargador Ibanez, ele
entendeu que os motivos do crime teriam sido considerados desfavoráveis pelo juiz. Mas eu acho que o juiz, no motivos do crime, ele entendeu como sendo neutro. Veja o seguinte, muito embora foram escusos, certamente balizados pela brutalidade em detrimento do patrimônio alheio, são circunstâncias do delito. Esse então, é o 54. Sim, o anterior. É o que está sendo votado, então, né? Esse eu também eu vi, essa mesma... Então, espera aí, porque pode ser que quando eu abri, Vossa Excelência chamou aqui, é porque talvez tenha disponibilizado... foi disponibilizado de forma alterada. Ah, sim. Certo. É o 54, esse aí. Pronto, então é o que Vossa Excelência... Eu tenho meu voto divergente que tem esse mesmo posicionamento. É o 38.4, não? 38.4. É o 54. Mas aí, desembargador Hamilton, quando eu fiz Miguel de Couto. quando eu fiz o refazimento, mesmo considerando esse aspecto aí, redunda na mesma pena que o desembargador Ibanez. Por isso que eu não... Eu até registrei o meu voto visto aí. Vista não, revisão. Mas há alguma divergência, desembargador? Miguel do Couto, né? Esse aqui, o Excelência mantém uma posição julgando totalmente procedente. Procedente. Mas aí, porque são 4 circunstâncias que ele aponta que, na verdade, tenham sido 2 só. Pronto, Vossa Excelência... Ele entendeu como foram avaliadas de forma negativa o desembargador Ibanez, de forma... Consequências judiciais valoradas desfavoravelmente. No meu voto de revisão, eu digo o seguinte: porém, verifique que os motivos do crime foram Conduta favoráveis de social, forma a personalidade dos motivos do crime, que foram desfavoráveis. Redução proporcional. Hein? Fica mesmo. A mesma do desembargador E Ibanez. personalidade. Reduz parcialmente, né? Reduz parcialmente. Desembargador Hamilton é procedente, né? Improcedente. Procedente. Desembargador relator, parcialmente. Parcialmente procedente. Vencido... Não, em parte, vencido em parte, né? Não, o relator, o voto dele... O voto dele... O voto porque o dele... desembargador Hamilton tem É só eu que... Improcedente. Divergente só do desembargador Hamilton. Só desembargador Hamilton, né? Por maioria, né? Vencido desembargador Hamilton. É o 55. Primeira casa do mandato de segurança 2016, 353. Embargado Estado do Rio Grande do Norte, embargado Domingos Sávio de Brito Barbosa, impetado presidente do Tribunal de Estado do Rio Grande do Norte, relator, desembargador Gilson Barbosa. Passo a presidência ao decano desembargador Amaury Moura. Assumo a presidência com muita honra e passo a palavra ao relator para proferir seu voto no embargo da declaração e mandado de segurança, já anunciado pelo presidente. O voto está disponibilizado, tem a seguinte emenda, que me parece suficiente. Administrativo e processual civil, embargo, declaração e mandado de segurança. Exoneração do servidor público, alegada omissão de pronunciamento acerca da desnecessidade de instauração de processo administrativo para mero cumprimento de decisão oriunda de ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Tese assentada na reclamação número 5.819, inocorrência. Acordo embargado que examinou todas as teses suscitadas pela parte impetrante e demais interessados. Propósito de rediscussão da matéria, ainda que para fim de pré-questionamento. Absoluta ausência do vício apontado. Há precedentes desse tribunal. Embargos conhecidos e rejeitados. Alguma divergência? Vossa Excelência acolhe para modificar o julgado, Excelência? Ok. Juntará naturalmente o voto. Reconhece? Ok. Proclamo, então, conhecidos e rejeitados os embargos de declaração, por maioria,
vencido o desembargador Saraiva Sobrinho, que os acolhia. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Recebo a presença com muita honra, Vossa Excelência. Desembargador Gilson, 56, agravo instrumento em execução 2015, 87.49.3. Agravante está granota, está agravado Deus da Ari Muniz. Os 57, agravo interno em execução 2015, 111.024. Agravante Estado do Rio Grande do Norte, agravado Antônio Alves Sobrinho. O 58 é o agravo de interna execução 57 2015. também, presidente, dá para julgar em bloco. É 57, 58, né? É, de 56, 57. 758, 2015, 194327. Estado do Rio Grande do Norte é o agravante, agravado Maria da Conceição Fagundes Oliveira. Tem a seguinte emenda disponibilizada. Processual civil, agravo interno em execução contra a Fazenda Pública. Título judicial, mandado de segurança coletivo, não oposição de embargos, homologação dos cálculos, pagamento da requisição de pequeno valor, RPV, e resignação do Estado do Rio Grande do Norte quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Possibilidade da condenação, súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso. Há precedente desse tribunal, recurso conhecido e desprovido. Pode servir para os 3 processos. Sem divergências. Agravo interno. Todo agravo interno. Em execução. Esse é daqueles casos, Execução eu acho fiscal. que, senhor presidente, esse é daqueles casos que o tribunal tem declinado para o 1º grau, não é? É execução, não é isso? E os precedentes são da autoria do desembargador Glauber, desembargador Amauri, desembargador Cornélio. Porque, me parece, eu não sei se é exatamente o caso, mas eu acho que a Corte até modificou esse voto, ou esse entendimento. São execuções decorrentes de mandado de segurança coletivo, execuções individuais. Está sendo declinado. Está né? disponibilizado. Ele está declinando? Não. Ele está julgando os embargos. Execução não desprovimento homologada. É. Foi dado, intimado o Estado não embargou. Não embargou. A execução, no É a caso, suma do 3, 4, trata-se de 5. decisão homologando os cálculos apresentados pela parte exequente. Isso. E aí é que o Estado está apenas se insurgindo contra a fixação da verba advocatícia, não é isso, desembargador Gilson? Uma execução individual em sede de mandado de segurança coletiva? É. Aí Eu fico imaginando o seguinte, como é que nós vamos ser competentes se já estamos desenvolvendo ainda que é a partir dessa parte? Tem vários processos lá que tem até de homologação de cálculo que eu estou determinando a evolução. Eu também. Como é que eu vou agora decidir se eu estou entendendo que eu sou incompetente? Ainda que Aí, se trata de decisão a respeito apenas com relação à questão de honorário. Esse aí, agora, desembargador. O desembargador Gilson tinha declarado a competência que tinha sido recluído e que ele estava mantendo a decisão. Mas não, nesse caso, a homologação. Essa aí já está na fase final, né? é isso. É, porque ele já homologou, não é? Quer dizer, ele está homologando agora, não é isso? No precedente. Aí daí do agora é Maneiro, só eu acho expedir. que nós consideremos o julgamento aqui, não foi isso? Aqueles que estão em andamento é que nós estamos... Não é Eram assim, execuções Bandeira? unipessoal, não era decorrente de mandado coletivo. É porque, pelo que eu me recordo, o desembargador Ibanez está completamente afônico, não poderia relembrar, mas o precedente foi dele e que nós discutimos aqui, e a partir... Sim, era num agravo interno, né? Não se declina ainda que agravo Esse interno. também é agravo interno. É agravo interno. Então poderíamos manter o mesmo entendimento. Agravo interno. Eu penso que manteríamos o mesmo entendimento no caso, pela particularidade, porque já foram homologados. Né? E não Já convém a está essa altura, praticamente no realmente, final. Não, eu vou Vamos acompanhar, no vamos caso acompanhar. em particular, eu acho. Porque aí gera uma dificuldade. De homologação é o que eu tenho feito, o critério do juiz é o que eu fiz até ontem mesmo, uma situação dessa. Sim. 3 processos que tiver exatamente... Então pode ser, ok.
Eu aceito, sem problema nenhum. Retirar de mesa, né? Retirado na próxima sessão. Retirar de mesa na próxima sessão. Como não há mais nenhum processo de mesa, está encerrada a sessão.